Vamos dar início a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Ana Flávia. Essa é uma aula para as turmas do 7º ano do município de Brejo da Mata de Deus. Ok? Hoje a gente vai falar sobre jogos eletrônicos. Acredito que a maioria de vocês já entenda muito bem, né, de jogos eletrônicos, já deve jogar, já deve conhecer vários deles. Então, hoje a gente vai conhecer mais um pouco sobre esse tipo de jogo, ok? Então, um jogo eletrônico, que também pode ser denominado como videojogo, é o jogo no qual o jogador interage através de periféricos conectados ao aparelho. Eles podem ser controle remoto ou teclado com imagens enviadas a uma televisão ou um monitor. Ou seja, aquele que usa tecnologia de computador. Então, se você tiver uma tecnologia de computador, você pode perfeitamente jogar um jogo eletrônico. O termo em inglês videogame ganhou a forma aglutinada no Brasil como videogame. Então, duas palavras viraram um nome só, certo? As duas palavras juntas. Tanto para se referir a videojogos, como para se referir aos consoles onde os jogos se processam, tá? Então, os videogames são utilizados para se referir aos jogos propriamente em si, ou aos consoles que são onde os jogos são processados. Tá certo? Os sistemas eletrônicos usados para jogar videojogos são conhecidos como plataformas. Por exemplo, computadores, arcades, celulares e consoles. O dispositivo de entrada usado para manipular videojogos é chamado controle e varia de acordo com a plataforma. Então, dependendo da plataforma, o controle que você vai utilizar ele pode variar, certo? Se for no computador, ele vai ser um tipo de controle, se for no celular, vai ser outro. Então, dependendo da plataforma, o dispositivo de entrada que você vai manipular o jogo, ele vai ser diferenciado, ele vai mudar, tá certo? De acordo com a plataforma. Então, muitos jogos de computador podem também ser jogados com teclado ou uma combinação do teclado com o mouse, simultaneamente, certo? Então, é como eu disse, ele pode ser usado como controle, então o controle pode ser o teclado do computador ou o mouse, certo? O videogame também pode usar maneiras diversas de interagir e promover informações ao jogador, como, por exemplo, uso de sons, outros tipos de respostas, como dispositivo de vibração e sensores de movimento, também são bastante utilizados no videogame. Então, para o jogo ficar mais interessante, além do manuseio do controle, então ele pode vir acompanhado de sons, de vibrações, eles podem ser controlados por movimentos, certo? Então, o avanço tecnológico tem trazido formas cada vez mais intensas de imersão nos jogos através destes periféricos, como o reconhecimento de movimentos e de voz, surgindo assim os jogos em realidade virtual, fruto do desenvolvimento da tecnologia. Então, com o passar do tempo, esses jogos eletrônicos eles foram evoluindo, foram se aperfeiçoando. Então, foram sendo descobertas maneiras de controlar melhor os jogos, de torná-los mais realistas, certo? Então, o que é chamado de realidade virtual. Ok? Então, a história dos jogos digitais teve início quando os acadêmicos começaram a projetar jogos simples, simuladores e programas de inteligência artificial como parte das suas pesquisas em ciência da computação. Então, alguns acadêmicos foram estudando, fazendo pesquisas científicas na área da computação e foram criando jogos simples
que tiveram aí foram iniciados os jogos que a gente conhece hoje. Somente a partir das décadas de 1970 e 1980 é que os jogos eletrônicos tornaram-se populares. Então, até chegar aí, teve um grande caminho, né, para poder esses jogos chegarem ao grande público, onde todo mundo pudesse usufruir desse tipo de jogo. Os jogos foram desenvolvidos para ampliar a mente e desenvolver melhor o cérebro nas atividades escolares, como uma consequência das pesquisas da computação em áreas como a inteligência artificial. Então, o intuito de desenvolver o jogo eletrônico foi desenvolver melhor o cérebro nas atividades escolares, certo? Então, eles tinham um objetivo específico de aprimorar o cérebro para que os alunos pudessem desenvolver melhor as atividades na escola, certo? Então, por conta da falta de documentação, é difícil de se determinar qual teria sido o primeiro jogo eletrônico criado. Porém, a primeira menção ao que se assemelha ao videojogo, é datado de 1947. Então, como foi que isso aconteceu? Enquanto testavam equipamentos para o desenvolvimento de televisores e monitores, criaram um dispositivo de entretenimento ligando um tubo de raios catódicos em um osciloscópio, patenteado no ano seguinte por 2 físicos. Inspirado na tecnologia de radares, consistia em um dispositivo analógico que permitia controlar um ponto vetorizado na tela, simulando mísseis acertando alvos, que eram simplesmente pontos fixos na tela. Então, a gente vê que era uma coisa bem inicial mesmo, mas já foi a partir daí que os jogos começaram a ser desenvolvidos. Certo? Então, aí o que eu acabei de explicar. Então, a gente vai ver agora o que são plataformas. O termo plataforma refere-se à combinação específica eletrônica ou de hardware que, em conjunto com o software, faz com que o videogame funcione. Então, é uma combinação desses dois elementos que conseguem fazer com que o videojogo ele funcione, certo? O outro termo usado para as plataformas é o sistema. Então, a plataforma é o sistema utilizado para poder desenvolver o jogo, certo? Então, na plataforma ou no sistema, a gente tem o jogo de computador ou jogo de PC, que ele refere-se a uma forma de mídia que envolve um jogador interagindo com um PC ou um computador, que é conectado a um monitor de vídeo de alta resolução. Então, é um jogo que ele é desenvolvido no computador, certo? Videojogo de console. Refere-se a um jogo que é jogado um dispositivo eletrônico especializado que pode ser conectado a uma televisão ou um monitor de vídeo composto, certo? Então, esse videojogo ele tem que ser conectado a uma televisão ou um monitor de vídeo, tá? Console portátil é um dispositivo eletrônico portátil que pode ser segurado com as mãos do usuário. É um aparelho único que já vem com tela, alto-falantes, controle, bateria, podendo ser levado para qualquer lugar pelo jogador. Então, o nome portátil já está dizendo. Você pode transportar ele para qualquer lugar que você for, certo? Arcade. Refere-se geralmente a um jogo que é jogado em um dispositivo eletrônico especializado, que geralmente contém somente um jogo. Encontra-se em uma cabine e é operado por fichas ou cartões, certo? Então, para poder jogar, ter acesso a esse jogo, você vai precisar de uma cabine específica, fichas ou cartões para poder desenvolver o jogo, tá? E jogo de celular, talvez seja o mais conhecido por
vocês, né? Pela maioria. Assim como o jogo de computador. Então, assim como os computadores, celulares não são dispositivos específicos para jogo. Então, o celular e o computador, eles não foram dispositivos criados exclusivamente para jogos, certo? Então, o celular, por serem portáteis, também caracterizam-se por hardware inferior e consoles e PCs. A distribuição de seus jogos é quase toda feita por meios digitais. Os jogos para celular começam utilizando as teclas físicas do aparelho, posteriormente passando a utilizar a tela de toque dos aparelhos como teclas virtuais. Então, eles vêm se desenvolvendo à medida que os aparelhos de celulares também vão sendo desenvolvidos, certo? Então, aí a gente tem uma foto dessa evolução dos videogames. Certo? Vocês podem ver aí fotos de aparelhos em alguns e seus anos que foram criados, certo? Que foram desenvolvidos. Ok? Então, nossa aula encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que na descrição do vídeo vocês vão encontrar o texto de apoio, que também vem com o roteiro de estudos, que, como eu sempre digo, é importante que vocês façam, que vocês enviem para os professores, para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento de vocês. Ok? Até breve.